Mar é a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground. O mar para mim é horizonte. O mar para mim é a alma da língua portuguesa. Boa noite a todos. Estamos aqui na Casa da América Latina, UCLA, que é a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Nos acolhe hoje para a primeira palestra do Centro de Comunicação dos Oceanos em 2019, que está sendo realizada com o apoio da Fundação Vodafone. É um grande prazer estar aqui, especialmente nesse auditório, que já foi a Casa das Galiotas, onde se abrigavam as galiotas reais depois do terremoto de Lisboa. É um espaço histórico, e da mesma forma que a própria Casa da América Latina. Foi criada em 1998, com a missão de aproximar Portugal e a América Latina, através do estímulo ao conhecimento e da cooperação com os países latino-americanos. A UCLA também tem um papel relevante. Foi constituída em 1985, graças ao sonho do então presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Nuno Cruz Abecassis, e 8 cidades de língua oficial portuguesa assinaram esse documento de fundação, que foram Bissau, Lisboa, Luanda, Macau, Maputo, Praia, Rio de Janeiro e São Tomé. A UCLA foi uma precursora da CPLP e foi a primeira instituição de parceria público-privada votada à cooperação para o desenvolvimento no seio da lusofonia. Temos também que ressaltar a Fundação Vodafone, que desde a sua criação em 2001 tem como missão promover, apoiar e realizar projetos que contribuam para o desenvolvimento da sociedade de informação, o combate à infoexclusão e a difusão das tecnologias e telecomunicações móveis. Hoje, temos também o prazer de contar com a presença de mais 3 investigadoras do MARE, o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, que tem sido um dos nossos apoios fundamentais em trazer o conhecimento dos oceanos, partilhar o conhecimento dos oceanos com a grande população de língua portuguesa pelo mundo. E temos aqui do meu lado a doutora Wanda Brotas, professora catedrática do Departamento de Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências de Lisboa, investigadora da MARE, e com um tema de investigação muito específico na área da ecologia marinha, em particular a ecologia, a função, a dinâmica do fitoplâncton e a detecção remota da cor dos oceanos. Temos a doutora Ana Faria, licenciada em Biologia Marinha e Pescas pela Universidade do Algarve, doutorada também pela Universidade do Algarve e atualmente investigadora doutorada do MARE ISPA, que é o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, e do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, correto? O trabalho da doutora
está no âmbito da acidificação dos oceanos e foi reconhecido em 2015, quando foi galardoada com o Prêmio L'Oréal para as Mulheres na Ciência. E do meu lado esquerdo temos a doutora Rita Patrício, doutorada em Biologia pela Universidade de Exeter, em 2017, e também bolseira pós-doutoramento no MARE ISPA, especializada em tartarugas marinhas. Desculpem. Começo então a falar com a doutora Wanda Brotas e vou passar o microfone. Vamos conhecer, por favor. Então, primeiro, muito boa tarde e muito obrigada por este convite. Obrigada. É um gosto de estar aqui. Obrigada. Nós vamos começar com a primeira pergunta básica, porque precisamos todos entender isso. O que é o fitoplâncton e qual o seu papel no ecossistema marinho? Certo. Por favor. Okay. Então, o fitoplâncton é o plâncton vegetal e, em termos do papel no ecossistema marinho, tem o equivalente ao papel dos vegetais nos ecossistemas continentais e terrestres. O fitoplâncton é constituído por organismos ou células unicelulares muito pequenas. As maiores têm cerca de 0,2 milímetros, portanto, depois tudo o resto muito mais pequeno. E para crescer precisam de nutrientes e de luz, tal como as plantas. O fitoplâncton é a base da cadeia trófica dos oceanos. Portanto, o fitoplâncton é depois consumido pelo zooplâncton e pelas pequenas larvas de peixe, e depois por aí fora os peixes pequeninos e por aí fora, até as tartarugas. Mas também o que é importante ressaltar agora, dadas estas questões das alterações do ambiente e certamente do acréscimo do dióxido de carbono na atmosfera, é porque se verificou que, em termos do processo fotossintético global do planeta, o papel do fitoplâncton e dos ecossistemas terrestres é quase equivalente. Portanto, ou seja, por cada molécula de oxigênio que nós respiramos, uma vem dos ecossistemas terrestres e a outra vem do mar. Portanto, o processo fotossintético liberta oxigênio, mas também sequestra o dióxido de carbono, não é? E, portanto, daí todo este tem agora um novo, digamos, foco por causa de todas estas questões em relação ao ciclo de carbono. A gente também, eu ouvi dizer essa questão do processo, que é um processo biológico, que se chama biological pump. Exato, a bomba biológica. É a bomba biológica, né? Sim. Como é que isso funciona e qual é a relevância disso tudo? A noção de bomba biológica não é bomba que explode, é bomba em termos de, como se fosse de energia. Um pouquinho mais perto, obrigada. Sim. E o que o fitoplâncton faz neste processo é de retirar o CO2 da atmosfera, incorporá-lo nas suas células. Essas células depois são consumidas, penso que agora estão ali a ver, portanto o fitoplâncton é consumido depois pelo zooplâncton, depois pelos peixes. Há uma parte que se degrada através das bactérias e vai para as profundidades dos oceanos, onde fica sequestrado. E, portanto, nesse aspecto, o aspecto de bomba tem esse sentido, é retirar de um sítio e pôr noutro sítio, guardar noutro sítio. É uma circulação de energia, então? Energia matéria, material, neste caso, sim. Energia e matéria, sim. Exatamente. Ok. E o que aconteceria se esse processo perdesse a força e mais CO2 ficar na atmosfera? É o que nós estamos a ver agora, e depois que a minha colega Ana Farias falará da acidificação do oceano, não é? Ficaria ainda mais CO2 na atmosfera. Atenção que agora nós estamos numa altura, este acréscimo do CO2 na atmosfera foi muito rápido, foram de 300 ppm para 400 ppm no espaço de 60 anos. E esse acréscimo é o que é preocupante de ser tão rápido também. E a pergunta era, o que é que acontecia se vão acontecer tantas coisas que... Em termos das... O efeito estufa é um deles. O efeito estufa é um deles, exato. Mais óbvio assim, não é? Sim, agora em termos do processo fotossintético em si, o fitoplâncton e as plantas continuam, até ficam
têm mais CO2 até crescem mais. Algumas, não é? Algumas. Agora, o que nós não podemos... O que é difícil é ver... Haverá com certeza mudanças nas comunidades atuais. E essas mudanças nas comunidades atuais depois têm consequências em toda a cadeia trófica. Pois. É isso, Essa é que é a questão que será preciso enfatizar. Então, essas sequências de vídeos mostraram bem como funciona, não é? Essa parte de como se pode medir o fitoplâncton. Nós temos um vídeo com 2 sequências. Agora é a seguir, não é? Exato, vem a seguir. E a doutora ia explicar brevemente como se mede no laboratório. Como se mede? Eu começaria pelo princípio. No princípio, como as pessoas mediam, era com uma rede de plâncton, e se forem com uma rede fininha, e trouxerem uma quantidade suficiente de água, depois e observarem ao microscópio, veem células ao microscópio. Há bocadinho estava a mostrar umas imagens bonitas, e portanto veem células de fitoplâncton muito bonitas. E de resto o interesse, e se calhar também é interessante dizer isso, o interesse pelo estudo do fitoplâncton começou só porque as células eram bonitas. E começou Uma boa razão, não? Exatamente, sim. Portanto, as pessoas trocavam preparações de slides, microscópios e portanto, começou por aí. Depois, a certa altura, ainda no século XIX, no princípio do século XX, houve uma crise também nas pescas, porque esta história do esforço de pesca, das crises das pescas, temos agora uma, mas já houve outras, e portanto nessa altura também se pensou, então o que é que está na base o que é que está na base das pescarias? É o fitoplâncton. Então começaram também a estudar de outra maneira para perceber exatamente a base da cadeia trófica. Agora, desculpe interromper, mas esses estudos no laboratório também porque pode ser observado pelos satélites que medem a cor dos oceanos, não é? Exato. Isso agora é a questão nova. A ciência também está sempre a dar saltos de acordo com as tecnologias que estão disponíveis e desde cerca de 20 anos há esta observação da Terra pelos satélites. Portanto, os satélites, isto é a Terra, só tenho uma mão, mas pronto, o satélite pode andar assim à volta. Sim, faz favor. É como se tiver aqui a Terra e anda assim, a Terra muda. E, portanto, temos e o que é que... Pode observar vários parâmetros, mas o único parâmetro biológico que consegue observar, de facto, é a clorofila A, que é o pigmento que está presente tanto no fitoplâncton como nas plantas superiores. E isso dá essa capacidade, dá imensa informação de grande qualidade que os cientistas podem e estão a usar no sentido de conhecer melhor o planeta, tanto na parte do plâncton como na parte da vegetação terrestre. E, portanto, é uma nova tecnologia e que observa a cor do oceano, que depois aparece aí mais adiante uma figurinha. Agora, é interessante que você disse que a cor do oceano é, na verdade, uma variável essencial do clima. Exato. Como é que eu entendo isso? Porque foram definidas várias variáveis essenciais do clima, no sentido que podem ser medidas pelos satélites, no sentido que são sempre medidas da mesma maneira, não é? Porque se nós pensarmos em vários laboratórios ao longo da Europa, só para falar da Europa, cada laboratório pode medir ligeiras diferenças, não é? E, portanto, o satélite mede sempre da mesma maneira. E quais são as variáveis essenciais? A temperatura do mar é uma variável essencial, o fogo é outra variável essencial, a quantidade de CO2 na atmosfera é outra variável essencial, o sea level, como é que se diz? O nível do mar é outra variável. Portanto, são variáveis que podem ser medidas pelo satélite de maneira... em escalas de tempo e de espaço bastante curtas. A única variável biológica é a cor. E, portanto, a cor tanto está presente no plâncton como nas plantas superiores. Porque é um ser vivo, é isso? Não, porque a cor... Porque a cor está lá. Porque é como... isto está a andar um pouco depressa demais, não é? Mas a cor... porque o satélite tem um sensor que é sensível à cor, como as máquinas fotográficas são sensíveis, não é? À cor. Portanto, é isso. E aqui a doutora Wanda ainda falava, a clorofila A é que é o pigmento fotossintético. Então, é por causa da clorofila que eu vejo essa cor. Ou que o satélite capta isso. Sim, um bocadinho mais que isso. As células de fitoplâncton têm vários pigmentos, mas há vários grupos e cada grupo tem pigmentos diferentes.
mas todos eles têm clorofila A, e portanto por isso é que se quantifica a clorofila A. Ok. Eu vi que ela aparecia em todo lado. Exato. Então, desse modo, é através dessas imagens que os cientistas podem, então, avaliar a concentração de fitoplâncton no mar. Exato. E a clorofila A acaba sendo o índice de biomassa do fitoplâncton, exatamente. Perfeito. E esse é o único parâmetro biológico. A clorofila A, sim. Pronto. Sim, porque não se pode... Quer dizer, não se pode medir a quantidade de peixe, não se consegue medir, pronto, é difícil. Tá certo. Portanto, é a cor. E a cor porque é como se fosse uma máquina fotográfica que vê a cor, não é? E depois o satélite tem bandas e tem bandas, tem várias bandas nas cores, nomeadamente no azul e no verde. E é importante falar, então, que esses satélites, o satélite se chama Sentinel-3. E foi lançado pela Agência Espacial Europeia, correto? Esse, sim. Que leva a bordo sensores, não é? Exato. Esse é o último, ou é um dos que mais usados agora para ver a cor do oceano. Os satélites são como as pessoas, também têm uma vida curta. São lançados, depois podem durar 2 anos, podem durar 10 anos, e depois desaparecem. Depois é preciso lançar outro. E os americanos também têm esse programa e, portanto, e colaboram bastante. Portanto, as agências espaciais, a NASA e a ESA têm que colaborar bastante. E, portanto, este é um dos últimos satélites que a ESA, portanto, a Agência Espacial Europeia, lançou, precisamente dedicado à cor do oceano. E é já o terceiro dessa família Sentinel e está integrado no plano Copérnicos. Exato, o plano Copérnicos é um plano, deixa-me ver se eu consigo explicar. A Europa tem a preocupação agora de digamos, que esta tecnologia seja a favor dos cidadãos, seja depois se repercuta em, de facto, coisas positivas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, certo? E, portanto, o programa Copérnicos, a filosofia é essa. É, digamos, tratar todos estes dados dos satélites, estou a falar de cor do oceano, mas também há da temperatura, como disse, há outros, tratar isso e, digamos, devolver esses dados para a sociedade, para as universidades, para as empresas, para poderem melhorar. Que isso é uma mão na roda impressionante, porque ter essas informações, esses dados à mão dentro das universidades, para os laboratórios, para os investigadores, isso é ouro, não é? Exatamente, é a questão que dar informação às pessoas para as pessoas desenvolver essa informação, desenvolverem novas ideias, novas tecnologias, etc. Fantástico. Enfim, e melhorar. Portanto, essa questão de dar informação de volta e dos dados serem gratuitos, essa parte também é importante. E agora, falando especificamente de como é que funciona a órbita do Sentinel, ele está localizado a 840 quilômetros de altitude e cada síncrona em relação ao Sol passa sempre cerca das 10 horas da manhã em cada local. Exato. É isso, né? Outra vez. Depois é pensar-se que tem aqui a Terra, e a Terra vai rodando e o satélite anda assim, e, portanto, anda de maneira que passa no mesmo sítio. Portanto, aqui em Portugal passa mais ou menos às 10 horas. E é interessante também pensar que está tão alto, está a 814 km, não está muito alto, não é? Mas consegue ver o invisível, porque os nossos olhos não conseguem ver o fitoplâncton. Portanto, é questão do invisível. Agora, tudo isto é complicado, é preciso uma equipa sempre interdisciplinar. E pronto, enfim. Só o tratamento dos dados que são complicado, recebidos, sim. eu acho assim, não só a equipa, mas a quantidade de computador que se precisa, não é? Exato, porque o problema é que a maior parte da luz até é absorvida pela atmosfera e, portanto, é preciso fazer muitos processamentos para depois retirar, de facto, o que é refletido pela superfície do mar. Agora, falando justamente do sensor da cor, na parte do visível e na parte do infravermelho, né? Tem esse sistema que é o Ocean and Land Instrument Color, que é o sensor da cor. Exato, é o tal tanto para os oceanos como para os continentes, né? Ele está capacitado para observar tanto terra como água. Sim. Isso é um detalhe importante.
Agora, as outras questões abordadas, que, nomeadamente nos ecossistemas marinhos, o efeito do excesso de nutrientes nas zonas costeiras, o alerta de blooms de microalgas, são aquelas microalgas tóxicas que de repente aparecem num lago, numa beira de praia, e está tudo vermelho de repente, ou cor-de-rosa. E também, até para a aquacultura, isso é muito importante. Exato. E a localização de frentes oceânicas, onde é possível e provável a presença de mamíferos marinhos, porque eles se alimentam justamente disso, não é? E são exemplos de aplicação da coisa, não é? Aplicações, exatamente. Portanto, nessa perspectiva do Copérnico, já todos estes dados agora podem ser usados para ajudar a perceber quando é que aparecem as algas tóxicas ou eutrofização. A eutrofização é um processo que é quando há excesso de nutrientes na costa e depois portanto, a água perde qualidade, não é? E isso é relativamente fácil de ser observado também pelos satélites. E haverá mais um satélite Sentinel também que vai estar em... Agora eles lançam dois, dizem constelação, portanto é o 3A e o 3B. Portanto, quando o 3B for lançado, ainda é melhor. Eu acho que a gente tinha duas fotos interessantes, que eram a foto número 14 e número 15B, se pudéssemos dar uma olhadinha, só para perceber essa questão da cor melhor, não é? E falamos aí, de seguida, sobre o fato de, nas superfícies dos continentes, os dados serem fornecidos principalmente pelos satélites Sentinel-2 e 3, isso vai viabilizar a elaboração de mapas com muito grande rigor, muito maior, em escalas de tempo muito mais curtas, não é? E as fotos que a gente tinha são essas, nós já vimos essas, não? Sim, esta já vimos. Pronto, este é o espectro de luz e são as curvas, representam duas curvas de absorção de uma amostra com muito fitoplâncton, que é a curva por cima e a outra por baixo. Portanto, a razão entre o que se vê no azul e o que se vê no verde, porque no verde reflete sempre mais, não é? Por isso é que nós vemos as plantas verdes, etc. E, portanto, estas razões é que vão servir depois para determinar a relação entre o que as imagens de satélite e o que nós vemos. Percebi. Isto é a costa portuguesa, não é? É uma média da quantidade de clorofila na costa portuguesa, média anual. E o que se vê, portanto, o vermelho é mais concentrado e o azul profundo, o azul escuro, é menos concentrado. E, portanto, o que é que nós vemos? Vemos ali a concentração muito mais concentrado perto da costa. Por exemplo, ali à saída do estuário do Tejo também, aquela zona mais concentrada. Mais no norte do que no sul. No sul, Porque também há mais entrada, há mais rios. Os rios são mais... têm fluxo maior no norte do que no sul e, portanto, depois há tal entrada de nutrientes também. E há o efeito do apoélio, que são as águas do fundo para a superfície. Eu pensei justamente nisso, na temperatura das águas, que também deve ter uma relação, né? Em jeito de conclusão desse assunto, a doutora podia explicar, por favor, a importância dessas áreas, né? Tanto nesse sentido do estudo da extrema importância por causa do aumento do CO2, não é? E a doutora ia detalhar mais essa parte. Bom, não sei se tem tempo para ainda mais eu estou controlando. Ainda está dando. Por favor. É importante a gente saber esse fecho, é interessante. Eu acho que já talvez já tenha dito a mensagem principal, não era? Que nós temos agora este problema, podemos refutar as alterações climáticas, mas não podemos refutar o aumento do CO2 atmosférico nos últimos 60 anos e de estar agora em 400 ppm, partes por milhão. E por isso tudo o que seja perceber melhor os processos que podem sequestrar esse CO2 e perceber a produção primária é fundamental para tentarmos lidar com este problema. E a doutora... E só queria, depois tinha ainda esse... eu ia falar agora, a doutora Wanda poderia falar também acerca de um projeto especial que ela está desenvolvendo, que é o Port Winds, que tem como objetivo melhorar a competitividade e excelência científica em Portugal, começando pelo mar, não é? Na área das ciências do mar. Quem pudesse dar uma palhinha para nós. Exato. Pronto, porque estes assuntos são complexos
e porque as equipes têm que ser interdisciplinares e internacionais. Aproveitámos uma call do H2020, que é o Programa de Financiamento Europeu, em que considera Portugal, em todas as áreas, digamos, como os países com menor produtividade científica, e, portanto, aproveitámos essa hipótese e candidatámos a esse projeto e ganhámos, com o objetivo de melhorar a capacidade dos jovens nas ciências do mar em geral e também na observação da Terra em particular. E isso é um projeto que me dá muito gozo, porque é um projeto que permite aos nossos jovens alunos e jovens alunos de mestrado irem, por exemplo, atravessar o Atlântico em cruzeiros oceanográficos e terem hipóteses que eu não tive e que são difíceis de ter, e formarem-se também e aprenderem com... E é estudo de campo mesmo, e é estudo de campo, Isso exato. que é importante. E de estarem integrados nessas equipes. E eu gostava de falar mais uma coisa também, que a doutora Wanda Brotas fez um livro, que é um livro infantil e que tem um nome muito bonito, que se chama A Menina que Via o Mar de Várias Cores. Nós temos até uma imagem. Achei lindo esse título. Obrigada. Isto não é o único livro que eu fiz. Eu disse mas, infantil, não é? Exatamente, sim. Mas achei que devia juntar o meu gosto também de escrever livros infantis com a parte de divulgação e já agora com a parte que eu até sei, que esta parte cor do mar. E, portanto, lá consegui que o livro fosse, enfim, escrever o livro, acabar e que fosse... E conta essa história que a gente está falando aqui para as crianças entenderem, ou é outra história? Sim, mas depois tem alguma aventura, porque senão elas não leem. É uma menina. Tem nós, né? Também, que a gente precisa tinha a capacidade de ver o invisível, e esse invisível era precisamente o que os satélites vêem a cor do mar. Depois é raptada pelos cientistas maus. E pronto. Tem um plot. Tem um plot, exatamente. Obrigadíssima, doutora Amanda. Eu vou passar para a doutora Ana Faria, que é especializada nessa questão da acidificação dos oceanos, continuando, né, por dentro acaso da área. até calhou bem o seguimento, não é? Exatamente. A doutora Wanda já falou um bocadinho do CO2 em excesso na atmosfera, portanto acho que dá um mote para... Dá um mote, não é? A gente começa com o primeiro slide, nós temos uma primeira foto, é o slide número 1, e gostava que a doutora Ana então falasse, explicando mais em detalhes, não é? O que é exatamente a acidificação dos oceanos? Ok. Para leigo total. Sim. Não é? Então, se calhar importa só referir um pequeno pormenor, porque nesta história das alterações globais e das alterações climáticas que tanto se fala, as pessoas associam imediatamente ao aumento da temperatura, ao aquecimento global, não é? E durante muitos anos, na realidade... esta questão da acidificação dos oceanos foi ignorada. Exatamente. E diria que de há uns 10 anos para cá, então, é que se começou a explorar um bocadinho os efeitos da acidificação, tanto que até ficou conhecido como sendo o outro problema do dióxido de carbono. E porquê que é o outro problema? Porque é uma espécie de uma ameaça invisível, enquanto nós sentimos o aquecimento, não é? A acidificação nós não a sentimos, nem a vemos claramente. A acidificação, assim muito resumidamente, resulta de... portanto, o dióxido de carbono é absorvido pela água do mar e através de uma série de reações químicas o que acontece é que há um aumento da concentração de íons de hidrogênio e uma diminuição do pH. O pH é precisamente a escala que mede a concentração de íons de hidrogênio num meio líquido. Portanto, o pH, aí se calhar... Aí falando de acidez e exatamente. não acidez. Pronto. Portanto, quanto menor o pH, mais ácido é o meio. Não quer dizer que o oceano esteja a ficar ácido, porque não está. Mas o processo de diminuição do pH ficou conhecido como a acidificação. E... para além deste aumento da concentração de íons de hidrogênio, o que importa também fixar é que, associado a este aumento do hidrogênio, através dessas reações químicas, existe uma diminuição da concentração de um íon que é o carbonato.
E este íon carbonato é um íon extremamente importante para uma série de organismos com esqueleto calcário, com um esqueleto externo, não é? Tipo, a gente pode falar Os os bivalves, não tanto os camarões, mas bivalves, corais, gastrópodes. Era aí que eu ia chegar, justamente. Eu ia falar agora, a pergunta é, quais os principais organismos marinhos que estão sendo afetados e por quê? Nós temos uma imagem, o slide 2, se eu não estou em erro, que você fala justamente dos bivalves, os corais, os gastrópodes. Aqui não é bem, a imagem não é, Não é de larvas essa. de peixe e de ovos de peixe, mas então é mais pra isto frente. para dizer que realmente num cenário de acidificação dos oceanos, os organismos que são mais afetados são precisamente esses que têm uma dependência do carbonato, como os bivalves, os corais, gastrópodes, etc. Todos os organismos que têm aquela concha externa, aquele esqueleto. Ok. Eles precisam desse carbonato e em condições de acidificação pode ficar menos disponível. E o que é que isso significa? Significa que eles, no processo de calcificação, ou não conseguem calcificar, ou ficam com uma concha tão fininha, fraquinha, sim, não é? que acabam por ficar muito mais vulneráveis ou a predadores ou a agentes patogénicos. Portanto, obviamente que a sobrevivência vai ficar comprometida se eles não conseguirem calcificar bem durante o processo de formação. Eu só estou verificando aqui qual era a imagem que me dava mesmo essa noção. É a 3, talvez? Não. Eu julgo que não tínhamos nenhuma para os bivalves, não. É capaz de... Eu fiquei na dúvida agora, quando você falou que não era aquela, eu falei, errei, não é? Mas não, então pronto, a gente sabe o que são. E os corais, eu acho Os que corais, é os corais, é o carro-chefe dessa situação da acidificação, porque está por todo lado. Os corais acabam por ser assim o grupo. Os recifes de coral são um habitat extremamente importante, não é? Dependem, uma grande percentagem de espécies depende daquele habitat. Só que os corais são afetados não só pela acidificação, mas também pelo aumento da temperatura. Exato. Então estes dois fatores conjugados realmente apontam para uma perda de 90% do recife de coral já daqui a 30 anos. 90%. O último relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, lançou um relatório no passado mês de outubro ou novembro, com um update às consequências para vários ecossistemas se a temperatura aumentar 1,5 grau a 2 graus face a temperaturas pré-revolução industrial. E 1,5 grau para 2 graus, este meio grau faz realmente muita diferença. Exato. Se chegarmos ao aumento de 2 graus, eles apontam para uma perda de 99% dos recifes. Se chegarmos a um aumento de 1,5 grau, é uma perda de 90%. Quer dizer, não adianta nada, meio grau já estoura a tabela praticamente, não é? Em 30 preocupante, anos. sim. E aí a questão é só a temperatura? Não, é o binômio temperatura e acidificação. É o principal fator, não haja dúvida, mas a acidificação há de ser um fator aditivo a estas alterações. Numa situação dessa, eu acho que aí é que entra aquela foto dos peixinhos, não é? O impacto da acidificação nos peixes, e em particular quando eles estão ainda numa forma larvar, exato, eu acho que é terrível. Exato, porque isto, durante muitos anos, o início da investigação nesta área focou-se precisamente nestas espécies que tinham essa dependência do carbonato, por razões óbvias. Os peixes, por outro lado, como têm um sistema de regulação iónica muito bem desenvolvido através das brânquias, os peixes foram considerados como organismos que seriam tolerantes a estas alterações de concentração de hidrogênio, etc. Mas a verdade é que as formas larvares não têm esses mecanismos ainda bem desenvolvidos. Então o que acontece é que não conseguem regular, não fazer essas trocas iónicas
tão bem como conseguem os juvenis e os adultos, e por isso a fase larvar de qualquer organismo é uma fase extremamente crítica, porque é o sucesso dessa fase larvar que vai ditar o sucesso na Da fase vida adulta, não é? exatamente. Se chega à fase adulta, portanto, tudo aquilo que afeta, todos os processos que afetam as fases larvares são críticos de nós estudarmos e compreendermos de que forma é que estas alterações vão afetar estes estados. E pronto, eu trouxe aquelas fotografias de larvas de peixe e ovos para mostrar quão bonitos eles são, porque muitas vezes falo de larvas e as pessoas já imaginam aqueles bichos feios, exato. Mas não, são muito bonitos, têm sido esses estados de desenvolvimento que eu tenho focado. E depois, em laboratório, nos estudos que vocês têm feito com as larvas e a exposição à acidificação, os resultados são variáveis, não são? São muito variáveis, portanto, não há dúvida que há uma resposta específica para a espécie. Umas parecem ser mais tolerantes, outras mais suscetíveis. Mesmo nessa fase de bebê, exatamente. não é? Pequenina. Parece que o desenvolvimento é afetado, a sobrevivência, apresentam más formações ósseas, e outros não, outros parecem realmente muito tolerantes. No entanto, apesar dos resultados variáveis ao nível destes aspectos de desenvolvimento e sobrevivência, há um aspecto que parece ter uma resposta consistente e que é negativa, que é o comportamento. O comportamento neste caso, dos estados larvares. E quando falamos em comportamento, as pessoas também ficam, às vezes, um bocadinho surpreendidas, porque estamos a falar de organismos com 1 centímetro ou menos, ou pouco mais. Mas a verdade é que estes estados larvares já são capazes de receber as pistas sensoriais, sejam químicas, portanto odores, sejam auditivas, porque um recife de coral, um recife rochoso, o oceano aberto, um estuário, tem tudo assinaturas acústicas diferentes, e os peixes desde muito cedo que usam essas pistas sensoriais para se orientarem no seu terreno, não é? Exatamente, no meio aquático. Não é? E portanto, o que se verificou foi que quando expostas a situações de condições de acidificação, em condições de laboratório, o comportamento é completamente alterado. Portanto, uma resposta que seria normal numa larva de peixe, como orientar-se para os cheiros do seu habitat, orientar-se para os sons do seu habitat, fugir, evitar os cheiros de predadores, fica deturpado. Ou percepcionar o odor dos predadores, exatamente. não Portanto, é? eles temos uma série de arenas comportamentais para testar estes comportamentos, e percebemos que, por exemplo, larvas que foram expostas à acidificação são atraídas pelos odores dos predadores, ou são atraídas para sons de um ambiente de offshore, que é um ambiente que é desprovido de habitat para elas assentarem, portanto não tem interesse biológico para elas. Nós temos aqui uma foto interessante também. Este foi um esquema também de um trabalho muito recente, uma vez que se percebeu que realmente a resposta comportamental era consistente entre espécies, ao contrário das respostas do desenvolvimento e sobrevivência, que era muito dependente da espécie. O comportamento, estas alterações, estas decisões comportamentais, estes comportamentos de decisão, parecem ser consistentemente afetados quando os peixes são expostos à acidificação. A nível larvar, nós estamos sempre falando. Exatamente. Nível larvar. Exatamente. Ok. Então, o próximo passo da investigação foi tentar perceber, mas porquê é que estas alterações comportamentais acontecem. E é muito interessante porque, aparentemente, os mecanismos ainda estão a ser melhor explorados, mas tudo aponta para que estas alterações comportamentais ocorram por uma desregulação de um neurotransmissor que existe no nosso cérebro, no cérebro dos vertebrados, que é o GABA. Este neurotransmissor tem um receptor, que é o GABA-A, que em condições de acidificação, o excesso da concentração de íons de hidrogênio causa ali um desequilíbrio na membrana do receptor que
que passa de um estado inibitório para um estado excitatório. Quer dizer, você está atingindo o cérebro, a estrutura Sim, do cérebro exatamente. da larva do peixe. Exatamente. Está desorientando tudo. Sim, exatamente. Basicamente. Portanto, é a nível neuronal que se explicam estas alterações comportamentais decorrentes da exposição em laboratório. Isso talvez possa explicar, não sei, agora estou eu especulando. As baleias ou os golfinhos que se desorientam e vêm da praia, será que quando eles eram larvas eles foram expostos e por isso tem esses comportamentos agora como adulto? Ou não? É too far, não é? É too far. Tá bom, era só uma especulação Até porque mesmo esses arrojamentos tem outras causas também, né? Ainda é muito pouco são especulações, eu a gente diria não sabe. ainda. Não, fiquei pensando agora. Então vamos passar. O vosso contributo nesta área da investigação, você podia detalhar para a gente um pouquinho mais, por favor? Bem, então até do grupo, né? Sim, exatamente. Até há cerca de 5, 6 anos atrás, a maior parte dos trabalhos de investigação nesta área eram focados em espécies tropicais, fossem peixes ou não, mas eram espécies tropicais que estavam a ser estudadas e, portanto, estava aqui uma lacuna no conhecimento da resposta de espécies de regiões temperadas, como é a nossa costa. E foi nesse sentido que eu comecei a trabalhar, tive um projeto aprovado e foi a partir daí então que no nosso grupo, no ISPA, começámos então a olhar para os aspectos comportamentais, aspectos de desenvolvimento, sobrevivência, mas em espécies da nossa costa, típicas da nossa costa, porque ao fim e ao cabo é um contributo também que nós queremos dar de conhecimento para a sociedade. E as espécies da nossa costa, da costa portuguesa, são também espécies que ocorrem em outras partes locais, europeias, da costa europeia, sim, não é? Sim, então sim. Um contributo não só in-house, mas também para partilhar. Se bem que depois existem outras questões que também já começámos a perceber, é que isto vai mais além da espécie, isto vai ao nível da população, ou seja, uma população de uma espécie que ocorre aqui em Portugal, mas que também distribui, por exemplo, até à Noruega, embora sejam a mesma espécie, podem ter respostas diferentes porque estão adaptadas a condições de clima diferentes. Pois, a começar pela temperatura da exatamente, água e tudo isso, tipo de nutrientes. Portanto, vai mais, a problemática vai para além da espécie, já vai ao nível da população. Nossa! E nesse caso, em termos de passos seguintes, não é? Nessa investigação, como é que vai funcionar essas experiências transgeracionais que nós estamos falando justamente, para avaliar todo esse potencial? Esta tem sido uma área que nós temos um slide para isso, eu acho, desculpe interromper, eu acho que é o slide 4, do não projeto é? que temos agora a começar. Ok, é esse. É o Next Gen, é o potencial para aclimatação ao longo de gerações. E porquê a necessidade deste projeto? Esta área de investigação tem avançado muito rapidamente. Em 15 anos, nós passamos de conhecimentos dos efeitos da acidificação em vários grupos de organismos, dos calcários a não calcários. Começámos a olhar para os mecanismos celulares, o que é que acontece ao nível do cérebro, o que é que acontece a nível energético, biomarcadores, etc. Mas é um espaço de tempo muito curto, 15 anos é muito pouco tempo. E agora, já temos um conhecimento, um know-how já bastante consolidado. Então agora vamos partir para o próximo passo, que é nem a temperatura, nem o aquecimento global, nem a acidificação dos oceanos, nem nenhuma alteração climática ocorre da noite para o dia, não é? E, portanto, a adaptação ou a evolução das espécies pode acontecer em termos evolutivos, que implica mexer com o código genético, não é? Uma adaptação, uma evolução é mais fácil de acontecer em espécies que têm ciclos de vida muito curtos. As bactérias, que num dia se multiplicam 300 milhões de vezes, não é? Agora, em espécies com ciclos de vida mais longos, como os peixes, 30 anos, 50 anos é pouco para sofrerem uma evolução, uma alteração do seu código genético. Mas
existem outros mecanismos que lhes permitem aclimatar, que lhes Tipo, podem dar, adaptar-se, sim, não é? exatamente, que lhes podem dar tempo até ocorrer alguma evolução, efetivamente. E são, portanto, agora os estudos estão a olhar para a possibilidade de os organismos se aclimatarem, se adaptarem ao longo de gerações. Eu ter os pais já num ambiente de acidificação ou aumento da temperatura. Se eu tiver os pais já neste ambiente estressante, será que eles vão conferir alguma vantagem aos filhos? Que aí Porque através de aplica-se cuidados até a parentais evolução, ou através exato. de mais nutrientes que a mãe possa passar para a descendência, esse tipo de mecanismos que não implicam alteração do código genético, mas que podem permitir à descendência ir adaptando. E até a questão da aprendizagem, porque isso na história da natureza foi assim, não é? Exatamente. Quer dizer, nós estamos aqui por causa disso, Exatamente. né? Mais ou Portanto, menos. a mensagem a meu ver, é um bocadinho aquilo que nós dizíamos no início. A vida vai encontrar o seu caminho. Pois é. Mas não será com certeza A vida que a gente- conhecemos a vida que a gente hoje. conhece. E com certeza que esta perda de biodiversidade que irá acontecer, porque irá acontecer, vai ser prejudicial para toda a humanidade. Obrigada, doutora Ana. Foi muito gentil da sua parte explicar tudo assim pra gente. Agora nós vamos falar então com a doutora Rita Patrício, e ela trabalha num grupo de investigação participativa e conservação marinha no arquipélago dos Bijagós, falei direitinho, na Guiné-Bissau. Faz favor. Bijagós. Então, não sei se tem alguma pergunta. Já primeiro, mas direto. Já agora, antes da pergunta, Pronto. vou só dizer, para não parecer que estou fora de tema, realmente não estou, porque eu trabalho nos Bijagós com tartarugas marinhas, neste projeto de conservação participativa, mas também com questões de alterações climáticas. Pronto, nós estudamos porque as tartarugas também são organismos que têm uma sensibilidade grande às alterações climáticas, e se calhar mais para o fim eu vou falar um bocadinho dessa questão, portanto, tolerância às temperaturas, que podem ter um efeito muito sério nas tartarugas, que é torná-las todas fêmeas, que é assim uma coisa que as pessoas não ficam sempre espantadas, mas se calhar mais para o fim, se tiver agora uma Claro, pergunta... não, tinha um link, obviamente. Essa questão, eu gostava que você colocasse para a gente um certo cenário, não é? É possível conservar a biodiversidade num país em que há tanta instabilidade, incerteza em termos de reputação internacional e com índices de desenvolvimento baixos, não é? Também a gente até tem umas imagens que são o mapa da Guiné Geral e do estuário e de Tabanca, por exemplo, não é? Para a gente enquadrar o campo de estudo, não é? Primeiro. Portanto, se é possível, de facto, conservar os recursos nestas condições, é possível, e a Guiné-Bissau, de facto, é a prova. Só para contextualizar um pouco, a Guiné-Bissau é um país muito rico a nível de biodiversidade. Imagino. Tem uma área vastíssima de floresta. A nível da parte costeira, tem também vastas áreas de mangal, sendo o segundo sítio mais importante a nível da costa ocidental para os mangais, com mais mangais, que são importantíssimos para os recursos pesqueiros, para também mitigação de alterações climáticas, reciclagem de nutrientes, também a sequestração de carbono, que falámos aqui. E a população, quer a nível local, quer a nível nacional, depende muito diretamente destes recursos. Por exemplo, os peixes e moluscos são as principais fontes de proteína, utilizam os recursos para energia, por exemplo, madeira, para combustível, etc. E também estas áreas, como as florestas, são muito importantes também a nível cultural, porque há certas cerimónias que são realizadas nas florestas, portanto, cerimónias tradicionais também são utilizadas para extrair plantas medicinais, etc. Claro, lógico. Portanto, para dizer que há uma grande importância à volta dos recursos naturais, e a Guiné tem também, agora falando na parte marinha,
organismos, portanto, seres muito carismáticos. Tem espécies como as tartarugas marinhas, com as quais eu trabalho, tem manatins, talvez a maior população da África Ocidental, ainda é um sítio onde há bastantes tubarões, raias, crocodilos, falando em espécies aquáticas, hipopótamos com hábitos bastante marinhos. Portanto, tudo isso leva à importância de conservar, não é? Portanto, tudo isto por acaso, os hipopótamos eu não sabia. É verdade. É meio raro uma coisa dessa, não é? Os hipopótamos, há noutros sítios onde eles também frequentam o mar. Ali, mas a gente não imaginava, existe, não é? quer na Guiné continental, quer no arquipélago dos Bijagós, que já é um ambiente assim mais marinho. Pois. Sim, e eles são bastante marinhos, cruzam ilhas, cruzam canais entre ilhas, etc. E de facto a Guiné está a fazer um trabalho muito bom, e não é bom para a Guiné, que é um sítio que tem poucos recursos, é um bom trabalho para um sítio naquelas condições, não. Bom a nível mundial. Tem uma vasta rede de áreas protegidas. Atualmente eu creio que 15% do país portanto, são áreas protegidas ou parques naturais. E eles vão alargar isto ainda, portanto vai ser quase um quinto do país vão ser áreas protegidas, e isto tem sido possível graças a colaborações fortes e a longo prazo entre institutos nacionais, de onde se destaca o Instituto para a Biodiversidade e Áreas Protegidas da Guiné-Bissau, o IBAP, sim, isso outros institutos como o CIPA, o INEP, ONGs nacionais também, há muita atuação, jovens também mobilizam-se muito, e também parcerias com investigadores, portanto centros de investigação de diversos países, e que têm contribuído, portanto estas colaborações têm contribuído para a conservação dos recursos, para investigação de alta qualidade, para a formação avançada, portanto e capacitação dos nacionais bissau-guineenses, e não só, e de outras nacionalidades, e também para estabelecer relações de confiança, não é? Claro. Portanto, relações de confiança e até amizade. Exato, e o ISPA tem um papel de destaque nessa parceria com o IBAP, não é? O ISPA há muitos anos que portanto, colabora com o IBAP. Pessoalmente, desde 2013 que já trabalho com o IBAP, mas o ISPA, e através até do professor Paulo Catri, tem, portanto, já uma forte colaboração com o IBAP já de mais de 10 anos. A gente está vendo aqui estamos a ver umas exato. imagens interessantes que mostra o que nós chamamos, portanto, a conservação participativa. Portanto, só para continuar a linha de pensamento, a colaboração com o ISPA tem levado realmente a investigação de alta qualidade, de relevância a nível mundial, e também com muita importância e aplicação para a conservação no próprio país, porque da investigação, seja das aves, das tartarugas, portanto, saem muitas vezes recomendações que são aplicadas na gestão destes recursos e nas regulamentações das áreas protegidas. E esse trabalho a par e passo com os locais é até uma forma de literacia que se cria. Os locais aprendem convosco, cientistas, tudo que diz respeito ao seu próprio ambiente e ao seu próprio espaço, não é? Sim, nós também aprendemos com eles. Isso claro, sem dúvida, não, acredito mesmo. Mas isto é particularmente forte, talvez, nos Bijagós, porque os Bijagós, portanto, eles são uma das muitas etnias da Guiné-Bissau, há mais de 30 etnias, e os Bijagós são principalmente animistas. Agora já há um pouco intrusão de outras religiões, mas eles, na sua base, são animistas. Significa que têm uma forte relação com a natureza. E, portanto, eles acreditam que na natureza vivem espíritos e que se
fizer, portanto, Mal. não é? As pessoas vão ser punidas, não é? Por agir em contra. Portanto, há uma série de regras. Eles têm, por exemplo, uma série de ilhas que são sagradas, onde não é permitido cortarem árvores, onde não é permitido o derramamento de sangue, onde não se pode caçar nenhum animal. E isto quer dizer que eles próprios já há muitos anos conservavam... Preservam exatamente, o seu ambiente. Que incrível. No entanto, claro, algumas práticas um pouco mais insustentáveis, não é? Podem levar, não é? E levaram à redução de algumas espécies. E então aí entram os conservadores, não é? De formação e os investigadores para explicar que algumas coisas que nós não vemos no dia-a-dia, não é? Algumas práticas são insustentáveis, que se calhar agora eles veem muitas tartarugas, mas se tiverem um consumo excessivo, no amanhã não vão ver tartarugas. Mas de facto há uma aprendizagem mútua e quando nós estamos a fazer o trabalho de investigação e trabalhos de monitorização no campo, ele conta com a participação de comunidades locais. Portanto, há jovens das comunidades locais que vêm, eles aprendem todas as técnicas que são feitas no campo de investigação, monitorização e isso, claro, vai criar também uma sensibilização que eles depois passam aos seus comunidade, colegas, à sua não é? comunidade, Exatamente. quando regressam. Sim. Incrível. E agora falando no tema das tartarugas marinhas, que é a sua especialidade mesmo, né? Como é o desenvolvimento dos seus estudos? Eu sei que há importância global sobre o impacto das mudanças climáticas nessas áreas de nidificação e sobre até os comportamentos. Você pode ir detalhando para mim, por favor? Exato, portanto, aqui temos umas a tartaruguinhas, isto são participação, tartarugas verdes e é um colaborador dos primeiros, ou salvo erro, o primeiro começou a trabalhar com tartarugas na Ilha de Poilão. A Ilha de Poilão é um dos sítios onde nós trabalhamos mais com as tartarugas marinhas, porque apesar de ser uma ilha muito pequena, e eu sei que há para aí uma fotografia da ilha, em cerca de 2 km de extensão de praia chegam a desovar 10.000 tartarugas num ano. Portanto, é das maiores populações a nível mesmo mundial. É maior da África e mesmo a nível mundial tem uma grande importância. E nós realizamos estudos sobre aspectos comportamentais e sobre impacto e resiliência às alterações climáticas. Portanto, uma coisa interessante e preocupante é que o sexo das tartarugas marinhas é definido pela temperatura de incubação dos ovos. Portanto, não é como nós, nos humanos, não é? Nós temos o sexo definido pelos cromossomas X e Y. No caso das tartarugas marinhas, quando os embriões estão a incubar nos ovos, a temperatura de incubação vai definir se vão nascer fêmeas ou machos. E a temperaturas mais elevadas, normalmente acima de uns 30 graus, começam a nascer mais fêmeas e a partir de certas temperaturas só nascem fêmeas. Ora, nós, como já falámos aqui, a temperatura está a aumentar. Portanto, há o perigo de populações, e aqui estou a falar a nível mundial, porque as tartarugas marinhas, há 7 espécies e estão distribuídas nos exatos oceanos do mundo. Há o perigo de algumas populações ficarem completamente feminizadas. Portanto, só fêmeas. Isto, claro, que é insustentável para uma população. Claro, acaba a linha ali mesmo, não é? Os nossos estudos, o que revelaram foi que esta população de poilão, por acaso, demonstra ter uma certa resistência às alterações climáticas e nós olhámos para vários impactos. Falei aqui da temperatura porque é o mais dramático, mas também modelámos, portanto, a elevação da praia para ver como é que a subida do nível do mar ia impactar a praia. Olhámos até também na vinda das tartaruguinhas para a água, não mais é? na inundação dos ninhos. A inundação dos ninhos, exatamente. está certo. Olhámos, portanto, para esses impactos e parece, de facto, que é uma população que vai ter alguma resistência e vão continuar a nascer machos nessa população se as condições se mantiverem. O que é que isto quer dizer? Há uma zona de floresta completamente intacta, virgem, na ilha de Poilão, e é uma ilha sagrada, é uma ilha protegida, está dentro de um parque nacional e portanto, essas temperaturas mais frias na floresta, devido à sombra, permitem que continuem a nascer tartaruguinhas machos.
Bem, então, pelo menos nessa região há alguma estabilidade, vamos dizer assim, Por enquanto. na linhagem das É importante dizer que o tartaruguinhas. estudo foi feito contando até o final do século. Portanto, E a gente tem umas fotos que são, acho que a gente tem ainda a foto número 12 para mostrar, e eu gostava de falar, aos poucos as tartarugas marinhas elas também vão contribuindo para o desenvolvimento sustentável, não é isso? Como é que funciona nesse caso dos nessa área dos bisavós? Vão contribuir, já estão a contribuir neste momento para economias locais e, portanto, para um desenvolvimento sustentável, através, nomeadamente, de empregos de conservação, porque as áreas protegidas, não é, implicam recrutar, portanto, pessoas, não é, que vão estar guardas das áreas protegidas, marinheiros, logísticos, com certeza. pessoas desde limpeza, cozinheiros, etc. Portanto, há uma série de empregos ligados à conservação. Também, como eu falei, portanto, nós temos sempre colaboradores locais a ajudar na pesquisa e na monitorização que o IBAP recruta e que também são pagos enquanto estão a fazer este trabalho. E, além disso, há também aqui é o exemplo de um colaborador, é o Beto, que está a ajudar-nos a medir tartaruguinhas. Tartaruguinhas que saíram dos ninhos. E, para além disso, há a questão do ecoturismo, que está a desenvolver-se agora Exatamente. mais. Exato. Isso é uma forma até ou pelo menos uma das formas de você conseguir preservar lugares virgens, praticamente como esses, não é? Quer dizer, um turismo sustentável, um turismo consciente, onde as próprias pessoas do local têm conhecimento suficiente que adquiriu convosco, que podem partilhar e vai perpetuando e passando a palavra. Eu acho que isso é uma forma muito graciosa, não é, de gerir uma situação de crise eventual. Portanto, não é? eles próprios, os jovens das comunidades locais, é que são os ecoguias, e também há taxas que os turistas são obrigados a pagar, e lógico. que revertem em grande parte para projetos comunitários. Fantástico. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer. Eu agradecia a presença de todos, agradeço as nossas oradoras mais uma vez, agradeço a presença da plateia, os nossos ouvintes em live stream e, principalmente, agradeço aqui o apoio da Fundação Vodafone, que nos permite estar fazendo essa palestra, e a gentileza dos nossos anfitriões, a Casa da América Latina e da UCLA. Eu aviso que haverá tempo para as perguntas da plateia, mas nós vamos finalizar o live stream aqui e temos o nosso vídeo de fecho. Muito obrigada. Boa noite. Mar é a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground. O mar para mim é horizonte. O mar para mim é a alma da língua portuguesa.